Oiê, meu nome é Gabi, sou calorinha de medicina da Unifesp e hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência no Angloplay e no cursinho Anglo presencial. Qual será a melhor opção? No vídeo que eu fiz sobre a minha trajetória até passar em medicina, eu contei pra vocês que se eu não tivesse passado, eu teria feito facilmente mais um ano de cursinho presencial. Porém, assim, eu tenho essa mentalidade, gente, porque eu vivo num local muito ruim para estudar online. Aqui tem muito barulho, é uma várzea. Então, até de vez em quando vocês conseguem ouvir algum barulho de fundo nos meus vídeos de criança gritando, mãe gritando, enfim, gente, é um caos, é o puro suco do caos. Então, lá no cursinho, eu não precisava lidar com isso, porque por mais que eu tivesse feito o cursinho lá na Avenida Paulista, a maioria das tardes lá eram quietas, por incrível que pareça. Mas vale ressaltar que se você tá num ambiente, né, se você vive num ambiente calmo, ou então tem a oportunidade de alugar um espaço para você estudar, faça. Porque assim, eu pegava 1h30 de transporte público todo santo dia para ir e para voltar do cursinho. E transporte público, gente, acaba com a sanidade de qualquer pessoa. Uma coisa que para mim era muito melhor no presencial também era a disponibilidade de plantão. O que eu quero dizer? Lá no Anglo tem o plantão online e tem o plantão da unidade que você tá, né? No caso, da unidade paulista. Então, os alunos do presencial, além de ter acesso ao plantão presencial, também têm acesso ao plantão das pessoas do online. Então, quando chegou o final de ano, que tava aquele caos de todo mundo querer passar no plantão, eu ficava na fila de espera dos dois, da unidade paulista e do online, para ver qual, né, eu seria atendida primeiro. Demorava do mesmo jeito? Sim, mas assim, na minha cabeça isso adiantou de algo. Acho que a pior parte de você fazer cursinho presencial é ter que lidar com certas pessoas. O que acontecia no Anglo era o seguinte: a sala de estudos, ela não conforta todo mundo, ela é muito limitada. Então, tipo assim, quem chegasse mais cedo tinha até local para escolher onde ficar. Só que assim, gente, uma aula depois do almoço, a gente almoçava 1h da tarde. Então, uma aula antes do almoço, a sala de estudos lotava. Então, tinha gente que deixava o material lá em cima da mesa, né, pra meio que, tipo, reservar aquela mesa e ia almoçar. Todo mundo fazia isso. Porém, gente, a gente tinha certos confrontos. O que acontecia? Sempre tinha uma pessoa ou outra que queria dar desperta, deixava o material lá e saía pra andar na unidade paulista e, tipo assim, voltava 3, 4 horas da tarde, sendo que a gente saía pro almoço 1h da tarde e aí sim ia estudar. E quem realmente queria estudar não tinha local para ficar. Ou então também uma coisa que acontecia muito era de pessoas que deixavam o material lá, né, na mesinha e ia pra academia. E aí voltava, tipo, à tardezona já. E, enfim, né, o material da pessoa ficava ali guardando um lugar que não estava sendo de fato ocupado naquele momento. Ou então as pessoas, né, reservavam e ia almoçar e aí, tipo, demorava demais. E quando voltava, só pegava o material e ia embora. E então, assim, gente, eram muitas situações que ocorriam, a gente sempre tinha que ficar reclamando, sempre tinha que ficar mandando fale conosco em relação à sala de estudos, do uso indevido da sala de estudos, porque realmente quem queria estudar não estava tendo local. Depois que tudo isso começou a ocorrer, eu preferi meio que não assistir a última aula na sala de aula mesmo. Então eu saía na última aula, né, na aula antes do almoço, pegava um lugarzinho na sala de estudos, ficava por ali até a hora do almoço, ia almoçar e voltava para a salinha de estudos e aí, né, eu ficava até o resto da tarde estudando até lá. Porque se eu não fizesse isso, simplesmente eu tinha que ir embora depois do almoço, porque realmente não ia ter lugar para estudar. Então, que nem eu falei antes, eu preferia ficar a tarde toda lá, até a noite, mais ou menos, alguns dias. Tinha dias que eu saía de lá 7 horas da noite, 8 horas da noite, porque lá é um local silencioso. Então, se eu viesse para casa depois do almoço, provavelmente eu não ia conseguir estudar por conta do barulho. Então, assim, pelo menos em casa, você não precisa sair quase no soco por causa de uma mesa e uma cadeira, entendeu? Você tem a sua própria e tá tudo bem, ninguém vai brigar por ela. Uma coisa que é muito melhor em casa também é o horário de almoço. Não tem como, porque eu sei que às vezes você tira um cochilinho pós-almoço. Todo mundo faz isso, eu também fazia. Só que, né, lá no presencial não dá pra fazer isso de uma forma extremamente confortável, então eu só, tipo, meio que apoiava a cabeça ali
e ficava ali uns 40 minutinhos depois do almoço. E também, gente, uma coisa péssima é que lá tem vários micro-ondas pra você esquentar a sua marmita. Não é só um, por exemplo, graças a Deus, porque aquele estacionamento, ele lota. A marmitaria, ela fica no estacionamento, né? No mesmo andar do estacionamento. Então, tipo, mano, a gente tinha que fazer várias filas, né? Uma fila com várias voltas, no caso, pra poder almoçar. E isso, tipo assim, a gente tinha geralmente, quando de terça e quinta a gente tinha aula na parte da tarde, às vezes a gente tinha que almoçar, tipo, em 20 minutos, porque o restante do nosso almoço a gente passou em fila, sabe? Então era uma coisa bem péssima. Uma coisa que eu acho muito melhor no cursinho presencial é o contato com os professores e a possibilidade de você tirar dúvidas. Porque o que acontece? No online, o chat ele enche de mensagens, né? Então, às vezes, o professor acaba perdendo uma dúvida ou outra, o que é completamente normal. Só que no presencial isso não ocorre, então quando você tiver dúvida, você meio que levanta a mão e o professor ele vai te atender quando ele tiver uma folga na explicação. Uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não sabem também a respeito do cursinho ângulo do presencial é que eles disponibilizam Chromebooks para você usar durante o ano letivo. Então você pega ali mais ou menos em fevereiro, março e devolve lá em dezembro. E você não precisa pagar nada por isso. Quer dizer, não que você não precisa pagar nada por isso, você paga a mensalidade, né? Mas você não precisa pagar um valor à parte para você usar. E aí muitas pessoas acabam, né, deixando o computador pessoal em casa, porque, né, a gente sabe, a Avenida Paulista é meio perigoso, a chance de você ser roubado é bem alta, então a gente meio que fica tranquilo em relação a isso. Só que, gente, lá no cursinho da Paulista, a maioria das pessoas estudam por iPad e por tablet, né? Então acaba que a maioria das pessoas lá acabam não precisando do Chromebook, mas se você precisar ou se você quiser pegar, eles deixam lá à vontade para você. Outra qualidade do presencial é o material impresso. Então o que acontece, gente? Quando você assina um Angloplay, você vai ter disponível lá todo o material de uma forma online. Não vai ser em formato PDF, não dá pra você baixar, vai ser na plataforma deles mesmo. Eles não deixam baixar por conta, né, desse negócio de você ficar repassando material e tudo mais. Então, se você quiser o material impresso, você vai ter que pagar um preço à parte no online. E no presencial, não. No presencial, o preço do material ele já está embutido no preço que você paga lá por mês, entende? Então, meio que tem essa divisão meio chata. Antigamente, lá no ano de 2022, não tinha isso. No online também era do mesmo jeito que era do presencial. Então, no online você não precisava pagar o material à parte e tudo mais. Mas enfim, né, gente? Mudou e infelizmente é isso. Uma coisa que vocês não precisam se preocupar é em relação à qualidade das aulas do online e do presencial, porque é a mesma coisa. Então, se você pegar a aula do professor de, sei lá, Física B do online e pegar a mesma aula do professor, desse mesmo professor do presencial, é a mesma coisa. É como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. Até as piadas são as mesmas. Então, tipo assim, não é como se o professor de Física B do presencial fosse tipo, nossa, dá o sangue pra você e lá do online ele é meio mais ou menos. Não, realmente eles mantêm a qualidade tanto do presencial quanto para o online. Tudo que eu consegui lembrar de prós e contras, gente, foi isso. Se você tiver mais algum aí que você queira adicionar, deixa aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e de me seguirem nas outras redes sociais. Por hoje é só. Beijos e até o próximo vídeo.